Boa noite, pessoal. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos continuar falando da ditadura militar. Só que hoje a gente precisa entender o que aconteceu antes até chegar lá no golpe de 64, tá? Importante lembrar que antes do governo JK, o Brasil era governado por Juscelino Kubitschek, tá? Nessa época foi um governo com bastante crescimento industrial no país e também na questão de transportes, energias, e foi um governo que deixou a desejar na área da educação e agricultura, tá? Então, em 1960, pessoal, aqui, ó, Jânio Quadros vence as eleições, né, pela PTN com o apoio da UND. O que é essa UND aqui? A Unidade Democrática Nacional. Então, durante esse governo aqui de Jânio Quadros, foi considerado, assim, pelos historiadores, o governo mais confuso e que durou, né, também bem pouco. O governo de Jânio Quadros durou apenas 6 meses. Então, a política interna era polêmica, tá? Ele foi uma política de muita proibição e nessa época também ele desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar e retirou todos os subsídios de petróleo que tanto foi conquistado lá durante o governo de JK, de Juscelino Kubitschek, né? Então, vocês podem observar aqui que em 1961 já tinha uma política externa, né, com aproximação com os Estados Unidos, Cuba e China. Durante esse período aqui, pessoal, ó, Jânio Quadros renunciou e Jango, seu vice, assume. Quem é o Jango? O Jango, pessoal, é o João Goulart, tá? Quando vocês veem aqui que é o Jango, é o vice de Jânio Quadros, João Goulart, tá? Então, João Goulart, ele foi de 1961 a 1964, né? E ficou marcado na história brasileira por ter sido um mandato, né, abreviado por esse golpe aqui de 64. Então, esse governo ficou marcado pela radicalização, né, da estabilidade política, as tentativas de reformas, tá, pessoal? O governo parlamentarista de Jango durou cerca de 14 meses, tá? É importante a gente lembrar aqui, né, dessa questão do parlamentarismo, né? Ele tirava uma série de atribuições políticas do presidente durante o governo de Jango, tá? Não confunda com o de Jânio Quadros. Então, quando ele durante o seu governo, ele tirou uma série, né, de atribuições políticas do presidente, e com isso o Jango não teve muitas oportunidades, né, como é que eu posso falar? De manobras políticas, porque ele mesmo, né, tirou as atribuições do presidente, que era ele, entenderam? Então, recapitulando, o governo de Jânio Quadros foi o menor governo que teve durante essa época, antes do golpe de 64, e foi marcado por grandes estabilidades, né? E o que marcou o governo dele foi o quê? A desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar. E aí o Jango veio, né? E assumiu. E durante esse período, nessa fase, foram montados 3 gabinetes, tá, pessoal? De 1961 a 1964. Para que esses gabinetes, Rosalba? Então, vocês podem observar a instabilidade política que se encontrava no Brasil. Então, esses gabinetes, eles foram formados por 3 ministros, tá? Um deles era o Tranquedos Neves, se eu não me engano, Brochade de Rocha e Hermes Lima, pessoal. Então, nessa fase, Jango teve uma noção dos problemas que o país enfrentava, tá? E o país tinha uma alta dívida externa, né? E um prazo bem curto para pagar. Lembrando, pessoal, que essa dívida que atormentava o Jango durante o seu governo, ela já vem lá de trás, desde o governo de JK, tá? De Juscelino Kubitschek. Então, o que aconteceu?
O golpismo, né, pessoal, da extrema-direita, foi uma ameaça que rondou a política brasileira, tá? Desde Getúlio Vargas, JK e o próprio João Goulart, né? Tinham sentido na pele os efeitos desse grupo, né? Que faziam parte, que fazem parte do golpe de 64. O grande, podemos dizer assim, né? O quem estava por trás desse grupo era Carlos Lacerda, tá? Um governador do Rio de Janeiro, e eles conspiraram pelo golpe, tá? Essa conspiração aqui do golpismo nasceu assim que João Goulart assumiu. Então, desde 1961, eles já estavam planejando o golpe, ok? Então, quando João Goulart assumiu o Brasil, reuniu, né, diferentes grupos, né, e assim grandes empresários, nomes de forças armadas, e conspiraram a derrubada de, de João Goulart. Então, o golpe de 64 foi resultado desse golpismo, né? Desse grupo que era liderado por Carlos Lacerda, ok? E as consequências, pessoal, desse golpe militar? Então, instaurou-se aí a ditadura militar, né? O Brasil foi marcado por extrema violência, tá? E durante esse período, pessoal, desde esse momento, os direitos políticos foram caçados, tá? Instaurados ainda com censura, né? Em meios de comunicação e também a expressão, né? Da população e literária. Então, durante esse período, pessoal, foi criado aí os atos institucionais. Vocês lembram que nós estudamos lá naquele outro mapa mental da aula passada? Então, com esses atos institucionais, os 5 presidentes efetivos do Brasil, né, governaram em muitos momentos, né, sem o aval do Congresso Nacional. Então, o que eu quero que vocês fixem sobre essa aula aqui? Que antes do golpe militar, nós tínhamos o governo de Jânio Quadros, que veio logo depois do governo de Juscelino Kubitschek, que já deixou uma dívida externa bastante grande. Esse aqui foi o menor governo, né? Antes do golpe militar. Em seguida, ele renunciou e o Jango, né, que é o João Goulart, assumiu. Ele tentou, né, melhorar a questão política do Brasil, até ocorrer uma aproximação aqui com os Estados Unidos, Cuba e China, mas o grupo golpista já estava tramando contra o governo desde 1961, desde que ele entrou, ok?